Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim ela está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui com mais um episódio do nosso programa. Hoje nós podemos dizer, Pastor Roberto está aqui comigo, uma nova fase. Nós estamos entrando aqui na história do Êxodo, né? E nós vamos viver aqui muitas experiências. Pastor Roberto, paz, Senhor, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. É com alegria, né, pastor Alex? Estamos avançando no estudo da palavra de Deus, encerramos os estudos sobre Gênesis, tão rico a palavra, né, o livro de Gênesis, e agora certamente o livro de Êxodo com uma riqueza extraordinária, né, para a nossa edificação. Hoje, o nosso episódio tem como título O Povo de Israel no Egito. Nós vamos falar um pouquinho desse contexto histórico, geográfico, desse local chamado Egito. Para nós iniciarmos aqui, pastor Roberto, eu gostaria de ler um texto, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versos 40 e 41, que vai falar desse tempo que Israel ele permanece ali no Egito. Quando nós falamos permanece, nós estamos falando aqui das experiências das peregrinações dos patriarcas e esse tempo ali, até motivado pela presença de José. Mas o texto diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esse texto é muito importante, que vai mostrar ali o tempo que Israel ele permanece, né, e peregrina no Egito, mas o momento agora que é essa arrancada para caminhar para a terra prometida, para Canaã, né, para a terra que mana leite e mel. Isso é muito importante porque isso se relaciona muito com a vida da igreja, né? Sim, justamente porque o Egito, como você disse profeticamente, ele representa também o mundo hoje, né, no pecado, e que o Senhor quer tirar o homem deste mundo para levá-lo para uma terra prometida. Porque qual que era a posição de Israel, que nós vamos falar mais adiante, no Egito? Eles se tornaram escravos. Faraó escravizou o povo e, da mesma forma que Faraó ali escravizou o povo, aplicando hoje ao mundo, o pecado escraviza o homem, né? Ele prende o homem ao mundo, torna o homem um servo, impedindo que o homem caminhe na presença de Deus, que o homem alcance a vida eterna. O pecado faz isso, né? E muitas vezes a pessoa que vive no pecado, ela se torna refém do pecado. Exatamente. E nós vamos ver que essa história, porque no início o Egito parecia até ser muito bom, né? Sim. Mas o tempo foi passando e vem essa severa escravidão sobre a vida do povo, né? É interessante que lá no livro de Gênesis, o Senhor ele revela a Abraão esse período, né? Porque o Senhor lá em Gênesis 15, no verso 13 e 14, diz assim: então disse o Senhor a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda, ou grande riqueza. Então, esses dois versos aqui mostram o resumo daquilo que o Senhor já estava dizendo para Abraão. Olha, você vai peregrinar numa terra que não é sua, mas depois você vai sair com grande riqueza, né? Sim. Até para mostrar para Abraão, eu estava até meditando nisso, olha, há uma terra que mana leite e mel, mas eu vou permitir que vocês provem do Egito primeiro, para que vocês vejam que o que eu tenho para oferecer é muito melhor do que o Egito. E é a mesma coisa que arde nos nossos corações hoje. O que Deus ele tem para oferecer para o homem, no que tange a salvação, a uma eternidade, é muito melhor do que aquilo que o mundo pode oferecer para nós. Sim. Né? Nós podemos hoje, pastor Alec, ter muitas pessoas que estão vivendo como o povo de Israel estava naquele momento, escravizados. A ordem do Senhor foi que clamassem a Deus, e Deus os libertaria.
Então, é quando o Senhor levanta Moisés, levantou Josué. Então, hoje, aqueles que porventura estão vivendo nessa situação, que ainda estão presos ao mundo, na escravidão do mundo, qual é a vontade do Senhor? Clame a Deus, porque Deus vai libertar das mãos de Faraó, vai libertar para viver uma vida plena, uma vida de alegria. Ninguém é feliz sendo escravo. O mundo que escraviza o homem, escraviza no pecado, nos vícios. E a Bíblia diz que o juízo da morte, o juízo do pecado é a morte. É a morte, né? Então o Senhor, aquele que clama hoje, o Senhor quer levá-lo a ser liberto para servir ao Senhor, para viver na presença do Senhor. Exatamente. E o período que nós vamos tratar aqui hoje, eu queria até que mudasse o quadro, podia até você falar alguma coisa, cronologicamente, 1593 a 1548, a gente sempre coloca esse momento aqui cronológico, porque acontecem fatos importantes Sim. que vão estar relacionados tanto com a história de Israel, mas com aquilo que é profético para a vida da igreja. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desses fatos importantes que vão acontecer nesse período. Sim. Né? Nós, como você disse no início, aqui nesse momento agora, nós encerramos o período patriarcal, né? Estamos iniciando agora o período do rascunho de Israel como povo, como nação, né? E nós vemos personagens que começam a ser citados aqui agora, fazendo parte da genealogia, que muitas vezes não são até muito conhecidos, não se pregam muito na igreja, pela citação bíblica ser muito rápida, mas são pessoas de uma importância muito grande porque elas fazem parte da linhagem de pessoas que viriam posteriormente de linhas de frente de Israel, que seriam de importância para a nação de Israel. Então nós vemos no quadro o nascimento de Taá, né, que ele faz parte da linhagem de Efraim, que seria de onde nasceria Josué. Então, no ano aí de 1593. Em 1591, nasce a mãe de Moisés, Joquebede. Em 1590 a.C., é registrada a morte de Levi. Então, morre com 137 anos. No ano de 1583, nós vemos aqui, onde começa agora a intensificar a opressão sobre o povo de Israel, né, escravo, e começa a intensificar, porque surge agora um faraó que não conhecia José. É interessante, daqui a pouquinho nós vamos ver o porquê que se intensifica essa escravidão, né? O porquê desse esquecimento de José. Sim, é muito interessante, vamos abordar mais detalhadamente. Mais um personagem que não é muito falado, mas também muito importante dentro da linhagem de Efraim, né, que leva a Josué, foi Ladã, em 1571, e em 1568 é o nascimento de Aminadab, onde nós vamos abordar até hoje, cronologicamente nós vamos até a Aminadab, né? Que na 38ª geração em relação a Jesus. 1566 a 1540, aproximadamente, é o casamento dos pais de Moisés, né? Amrão e Joquebede, como nós vemos no quadro. Em 1557 a 1546, nós vemos a multiplicação dos israelitas, que mesmo com a severa perseguição e escravidão, o povo continua a se multiplicar. Nós vemos em 1550 a morte de Coate, filho de Levi, e, por fim, aí, em 1548, o nascimento de Amiúde, também da linhagem de Josué. É interessante, eu gostaria que colocasse mais um quadro aqui, né, os próximos 2 quadros, para falar dessas 2 linhagens que são citadas ali. Né? Sim. A primeira é essa questão de Efraim até Josué, né? Porque nós vamos ver no quadro aqui, nós temos Jacó, José. José tem 2 filhos, né, Efraim e Manassés, mas de Efraim nasce Berias em 1660, tá? Vou voltar, né, Jacó 1807 a.C., Josué 1716, Efraim 1683, Berias 1660, Refá 1638, Telá 1615, e agora esses 3 personagens que nós citamos aqui, que é Taã, Laadã e Amiúde, 1593, 1571 e 1548, e aí nós vamos ter Elissama, que é o avô de Josué, Num, que é o pai de Josué, e Josué em 1482, ainda não nasceu.
Mas é interessante aqui porque nós vamos ver no decorrer, cronologicamente, né, até antecipando um pouquinho, por quê? Moisés vai ser levantado, né, por Deus para tirar o povo do Egito. Vai ser uma caminhada, nós vamos ver aqui cronologicamente, mas quando eles chegam diante da terra, né, quem vai ser usado para conquistar a terra prometida vai ser Josué. Isso é interessante, né? E nós vamos ver algo aqui muito profundo, porque o nome Josué, no hebraico, é Yeshua, que na tradução, né, o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Então, o homem que é usado por Deus ali para conquistar a terra é Josué, que significa o Senhor é salvação. Mas é interessante, eu gostaria até que você falasse um pouquinho, porque há um outro nome, né, que está sobre todos os nomes, sim, que também tem esse mesmo significado, não é justamente. Isso? Esse nome é derivado justamente do nome de Deus, né, que em hebraico os israelitas até nem pronunciam o nome, né, Yahvé. É o nome em hebraico. Quer dizer, e esse nome deriva porque Josué tem o mesmo significado do nome de Jesus, interessante, o Salvador, né? Assim como Josué foi usado para libertar o homem e tomar posse, dando ao homem a salvação, Jesus faz isso conosco, né? Jesus é o nosso Salvador, né? É o Salvador do homem. É interessante. Josué ali, ele vai entrar na terra, vai conquistar a terra, liderar o povo para vencer ali todas as intempéries, os inimigos que estavam ali. E a igreja, ela vai conquistar a eternidade, né? Nós já conquistamos isso porque o Senhor Jesus, ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Sim. É ele que conquistou a eternidade por nós. Nós não somos merecedores de uma eternidade, da salvação, mas Jesus, ele conquistou isso ali na cruz do Calvário, né? O sangue vertido nessa batalha foi o seu próprio sangue. E nos garante essa conquista. Né? É interessante que você citou aí a Aminadab, 38ª geração, mas o que é essa contagem, né? Eu acho que tem até um quadro para que a gente possa, os nossos irmãos possam até entender sobre isso. Devemos passar para o próximo quadro. Aí representa a genealogia de Adão até Aminadab, que nós chegamos à 38ª geração. Nós vemos que em Mateus e em Lucas nós temos duas genealogias. Né? A de Mateus, ela começa de Abraão até Jesus. Né? Então, nós podemos até dizer aqui que ela reporta 3 grandes blocos de gerações. Né? Ela vai de Abraão ao cativeiro, do cativeiro a Davi, Davi a Jesus. Né? Então, nessa linhagem de Mateus, ela mostra a linhagem daquilo que é o Mateus. Se nós formos estudar dentro dos 4 evangelhos, Mateus apresenta Jesus como o rei. Né? Então, aqui em Mateus, ele se preocupa, nessa genealogia, mostrar a linhagem real, né? Como Jesus, aquele que, pela lei, ele é conhecido como o rei de Israel. Merecedor do trono, né? Merecedor do trono, porque ele faz parte da linhagem. Enquanto Lucas apresenta, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem. Então, por isso que na genealogia de Lucas apresenta de Jesus a Adão, o homem. Então, representando aqui, há quem diga que, porque há uma divergência na linhagem, enquanto em Mateus a linhagem segue por Salomão, Davi, Salomão, em Lucas a linhagem segue por Natã. Então, há quem diga que também filho de Davi. Então, há quem diga que segue a linhagem de Maria. Então, mostrando agora Jesus como homem, né? Aquele que é o Filho de Deus, que se tornou carne para salvar o homem, né? Para ser homem, para que o homem fosse salvo. É interessante porque nós vamos ver, e até essa ordem decrescente, né, dos números, né? Adão, a 64ª geração, aí vai a 63ª, que é 7, e nós vamos chegar aqui a Aminadab hoje, que é a 38ª, e o Senhor Jesus como a primeira geração. Sim. Porque de eternidade a eternidade ele é Deus, né? Então vem essa ordem inversa até para mostrar
a importância e o centro do projeto, que é o Senhor Jesus, né? Justamente. Que é Deus, né? Que é Filho unigênito do Pai, mas que se tornou homem, mas também pela linhagem humana, né? De todos esses personagens, é garantido a ele o trono de Davi, não faltaria quem se assentasse no trono de Davi, e a profecia sobre Davi é que um se assentaria e reinaria para sempre, né? Era uma profecia sobre o Senhor Jesus. E Jesus cumpre essa profecia. E também a profecia lá em Adão, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a serpente, né? Sim. Que fala também de Jesus como homem, mas que como homem ele não pecou e ele morreu na cruz, mas como Deus ele ressuscitou, né? Então é maravilhoso isso, é muito importante. Mas dando prosseguimento, eu gostaria que passasse o quadro, porque o que nós vamos ver? Desde lá do Gênesis, nós vamos ver que os patriarcas ali, quando nós falamos dos patriarcas, você que está nos assistindo, nós estamos falando de Abraão, Isaac e Jacó como figuras. Por que patriarcas? Porque sobre esses três homens houve a mesma promessa. Farei de ti uma grande nação e vos darei uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa ali para Israel como nação, mas era uma profecia para a vida da igreja, né? Então esses homens são considerados os patriarcas porque são os pais ali de Israel. Sim. E nós vamos ver, e nós vimos isso no livro de Êxodo, de Gênesis, que os patriarcas eles tiveram um relacionamento com o Egito, né? Em que sentido? O quadro até vai trazer isso. Nos dias de Abraão, por volta de 1900, o contexto histórico ali, no Egito, eles estavam de saída do império chamado Império Médio. Havia uma dinastia ali. E o que acontecia? Era um período de muita estabilidade política, havia paz no Egito. E o que ocorreu ali? Era uma economia forte, centralizada na agricultura, em volta do rio Nilo. E naquele período do tempo de Abraão, a Bíblia relata que houve fome na terra. E Abraão, por uma até permissão de Deus, ele vai peregrinar ali no Egito. E ele encontra ali alimento, ele encontra recurso, né? Há algumas situações que ocorrem ali com Abraão, com Sara. Ele traz Agar, né, que é a sua escrava egípcia, dessa passagem por ali. Então há esse momento ali, esse momento histórico ali na vida de Abraão. Quando nós vamos para o tempo de Isaac, né, filho de Abraão, por volta de 1850, o Egito estava perdendo força, né? Eram as invasões ali, os outros povos ali, aquela dominância sobre um território muito grande estava começando a se extinguir. E o que acontece? Ainda havia uma estabilidade e houve fome na terra, né? A economia ali continuava se girando em torno da agricultura, mas o que acontece? Isaac, ele pensa em descer ao Egito também. Sim. Por causa da fome, mas Deus não permite. É interessante isso. Deus fala com ele. Deus fala com ele, não, você não vai descer. Não desça ao Egito. Não desce, está lá em Gênesis 26:2, né? Por quê? Porque Deus iria operar ali, né? Eram momentos distintos, mas a gente vê essa nuance entre o pai e o filho ali, entre Abraão e Isaac. E agora, nos tempos de Jacó e de José, nós vamos ver que toda aquela história que nós já vimos aqui nos outros episódios, né? José é vendido pelos irmãos, ele vai escravo para o Egito, vai para a prisão, mas ali ele começa a prosperar, ele interpreta os sonhos ali do padeiro, do copeiro, depois interpreta os sonhos de Faraó, é levado ao segundo maior no reino ali, e ele começa a governar. Mas que momento era esse, né? Que um estrangeiro ele é colocado como o segundo, o primeiro abaixo de Faraó. Mas para nós entendermos historicamente, isso é importante porque naquele momento que José ele está ali, o Egito ele é invadido por um povo que são os Ixos, né? Que são descendentes de Sem, eles são semitas, né? Então, na realidade, aquele momento ali histórico ali, quem estava governando o Egito era um povo, não era um povo da terra, mas eles eram também estrangeiros. E Deus ele permite isso, e naquele momento, claro que a mão de Deus estava sobre José, José é levado a governador. Então é interessante essa nuance ali, porque
Deus ele vai providenciando todas as coisas para que o projeto dele Sim. fosse cumprido, né? É muito interessante essa experiência aí dos Icksons, porque a administração deles foi muito próspera, né, nesse período, porque eles trouxeram vários avanços para o Egito que contribuiu para o crescimento do Egito, né? O Egito ele se tornou uma grande potência em função dessa administração, é onde o momento, como você disse, entra José, tem essa oportunidade. Nós vamos ver lá esses avanços, né? Os Ixos eram os carros de guerra, o arco composto, né, para a batalha, e também novas culturas, oliveiras, romã, a diversificação da agricultura no Egito. Mas aí nós chegamos agora, e eu gostaria que você falasse aí também, agora nesse momento nós estamos, que é o tempo que Moisés vai nascer. Sim. E essa severa escravidão ali. Nós vemos que José deixa uma herança extraordinária para o Egito, porque o Egito se torna uma grande potência onde todas as outras nações ao redor vêm a ele trazendo, se venderam terras, trouxeram bens, então o Egito se torna uma grande potência. Então nesse momento aqui agora, o Império egípcio, ele era a maior potência da época, né? Então nós vemos no Egito eles constroem em função através de escravos cidades armazéns, cidades depósitos, né? Onde todo o excesso do plantio, as riquezas eram guardadas nesses lugares, nessas cidades, né? O exemplo nós vemos aqui, né? Pitom e Pi-Ramsés. Mas, então, o Egito, ele era a política dele. Agora, nesse momento agora, porque a Bíblia diz que surge um faraó que não conhecia a José. Então, esse é o momento em que os Icksons, eles são expulsos do Egito, retoma para as mãos dos próprios egípcios o governo, né? Então, nesse momento, é a hora que surge o faraó que não conhecia José. E é onde, então, agora, nesse novo império, nessa nova dinastia, onde, né, historicamente, surgem nomes conhecidos, né, como Tutmés e Ramsés II, eram fortes militarmente, né, preparados para a guerra. Então, a economia se baseava na agricultura, mineração, escravos, tributos que era de grande relevância para a economia, né? Então, é nesse contexto que começa agora, né, se levanta Moisés para retirar o povo. Acaba a paz e começa essa severa escravidão. É interessante que lá em Êxodo 1:11 vai falar dessas duas cidades, né, cidades tesouro, né, em algumas versões, cidades armazém, mas já era um benefício colhido pela administração de José. Sim, ali, né? Sim. E eu gostaria que nós fechássemos aqui com esse texto que está em Êxodo, no capítulo 1, do verso 18 a 20, e traz o seguinte, né? Já começa aqui a questão dessa severa opressão, né, de Faraó sobre os israelitas, mas o texto chama atenção porque diz assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. É importante aqui, até para você que nos assiste, porque havia uma ordem de Faraó para que, com medo que, como Israel estava crescendo muito como nação, ele dá uma ordem para as parteiras que, quando as mulheres hebreias fossem dar à luz, se fosse menino, esses meninos teriam que ser mortos, né? E deixassem as meninas para que elas crescessem e se casassem com os egípcios, e a cultura fosse fundida ali, e naturalmente Israel desapareceria, sim, se tornaria egípcio, né? E a promessa de Deus se extinguiria. Se esqueceriam da terra prometida, se esqueceriam de Abraão, de Isaac, de Jacó, se esqueceriam do Deus Israel. Mas interessante que essa expressão ela chama muita atenção, porque a Bíblia diz que o Senhor coloca temor no coração das parteiras, mas a resposta que elas dão para Faraó é a seguinte: olha, as mulheres hebreias são vivas, sim, por isso os meninos eles estão vivos.
E nós entendemos isso assim, nós podemos até fazer uma comparação, pastor Roberto, com a vida da igreja, né? Sim. Não é isso? Essa expressão, as mulheres hebreias são vivas. Então, por que que a igreja ela preserva o filho vivo? Jesus no coração, porque ela é viva, porque ela tem vida, ela tem a presença dos dons, ela tem uma vida com Deus. Então, com isso, a morte não alcança, né? É diferente das mulheres do Egito, né? Então, a igreja ela tem a sua experiência com Deus, o filho está vivo, né, no nosso coração. Qual que é o objetivo do Egito, de Faraó? Matar o filho, né? E até mesmo dentro do aspecto dos filhos também. Né? O mundo que quer, muitas vezes, alcançar os filhos, tirá-los da presença do Senhor, mas há uma igreja atenta, uma igreja em comunhão, né? Onde o Espírito Santo está presente no meio dela. Nós sempre relacionamos isso, né? A expressão viva é porque o sangue está circulando. Justamente. E o sangue, né? Quando nós falamos do sangue, nós falamos da ação do Espírito Santo no corpo, que é a igreja. Então, a igreja viva é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que evangeliza, uma igreja que vive os dons espirituais, uma igreja que está vivendo a doutrina. Então, quando a igreja ela é viva, o menino vai ser preservado, né? Então, essa fica esta palavra para você que está nos assistindo, que viva, vou fazer a repetição dessa palavra, viva esta experiência de ter na sua vida a operação do Senhor. E seja uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, né? E é isso que Deus ele tem para nós. Nós estamos encerrando aqui, queremos nos despedir de você com a paz do Senhor Jesus e dizer que você pode desfrutar de todo o conteúdo da TV Manaim, deste programa, assista os episódios anteriores, compartilhe, envie um link para que muitos possam ter essa mesma experiência de viver esta bênção que é aquilo que é profético na palavra. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos.